Uma diligência da Polícia Federal na casa de Anderson Torres encontrou uma minuta onde Bolsonaro mudaria o resultado da eleição. Para analisar este fato e tratar sobre os desdobramentos sobre ele, é que falaremos agora com Tânia Oliveira, que é jurista da Coordenação Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, e secretária executiva adjunta da Secretaria-Geral da Presidência da República. Tânia, é um prazer falar contigo aqui no Revista Brasil TVT. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Kaique. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TVT. É um prazer também. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui novamente. Sim, é sempre um prazer recebê-la. Tânia, então vamos começar a falar sobre este fato que aconteceu agora no final da semana, na quinta-feira, essa informação que foi divulgada pela Polícia Federal de que foi encontrada esta minuta lá na casa de Anderson Torres, né, nos armários, nos pertences de Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro, em que estaria colocado que o presidente, agora ex-presidente Bolsonaro, mudaria o resultado das eleições. Queria ouvi-la como jurista, qual a sua avaliação da existência dessa minuta e o que a gente pode esperar agora como o processo que se corre a partir de encontrá-la. Veja, Ana, a existência de uma minuta dessa natureza, com esse conteúdo, quer dizer, uma minuta que tenha toda uma fundamentação para instituir um chamado estado de defesa no Brasil, é muito grave. Encontrada dentro do apartamento, da residência, né? Da residência do ex-ministro Anderson Torres. Então, isso agrava, sobretudo, a situação dele em particular, né, que já é uma situação colocada diante do sistema de justiça como muito grave, considerada a se considerar a omissão por parte dele aqui como secretário de Segurança do Distrito Federal nos atos de terrorismo, né, que aconteceram no domingo passado. Então, a decretação de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes, ela já tem uma sustentação fática, jurídico-fática, muito grave, né, muito grande, de omissão, e agora com essa busca e apreensão determinada, chegou-se à minuta desse decreto. A existência do decreto sem assinatura, ela não é uma prova isoladamente, né? Ela não constitui elemento de prova, juridicamente falando, isoladamente, mas ela está num bojo de todo um contexto, porque desde sempre, com o não reconhecimento pelo governo, que acabou do resultado eleitoral, havia inúmeras especulações sobre que tipo de atitude poderia ser adotada por esse governo. Então, Anderson Torres era no momento em que está colocada essa minuta, essa rascunho de minuta, ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Então, se no caso do Distrito Federal, aqui, nas ações do último domingo, as condutas deles foram tidas como condutas por omissão, nesse caso aí, caso isso seja considerado, corroborado com outros fatores, elemento de prova, seria por ação mesmo, por ação de tentar abolir, né, o Estado democrático de direito. E aí você tem consequências, inclusive, eleitorais, né, porque aquele momento era um momento pós-eleição que deveria que estava ainda em fase de finalização, digamos assim, do processo pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então é muito grave a existência desse rascunho, a gente pode chamar assim, já que não tem assinatura, mas dessa minuta de decreto na casa do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e agora também ex-secretário de Educação do Distrito Federal. Eu diria que a situação dele, do ponto de vista criminal, ela se agrava muito mais com a existência dessa minuta e atrai ainda mais para próximo do presidente Jair Bolsonaro essas condutas.
Perfeito. Tânia, diante dos ataques terroristas em Brasília, da invasão e da destruição das sedes dos três poderes, a gente vem aí notando que o Supremo Tribunal Federal, como já vinha fazendo, principalmente com Alexandre de Moraes, vem atuando rapidamente para impedir, né, novos ataques ou para tentar combater esses atos de extremistas bolsonaristas. Queria que você comentasse sobre essa atuação, inclusive acompanhado da maioria dos ministros do STF, né, do quão importante essas ações. Inclusive, na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes também determinou a abertura de inquérito, não só, né, para investigar o Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro da Justiça, mas também Ibanez Rocha, né, para serem investigados e outros envolvidos aí que por possível omissão diante desses ataques. Claro. Então, Kaique, o fortalecimento, né, e a existência forte das instituições, elas são o parâmetro sobre os quais a democracia prevalece. Quando aconteceu o chamado evento do Capitólio lá nos Estados Unidos, a grande reação que houve por parte de todas as instituições foi o que garantiu a posse do presidente Biden e até hoje a responsabilização dos atores daquele momento, né? Provou-se lá que as instituições funcionam e que elas estavam atentas e fortes para aquele momento daquela tentativa de golpe. Aqui no Brasil, nós temos alguns elementos adicionais para falar da fortaleza e do funcionamento das instituições. Nós temos, infelizmente, uma Procuradoria-Geral da República que não se coloca e não se colocou durante todo esse tempo e a prática de diversas ilegalidades, eu diria crimes mesmo, durante o governo, os 4 anos do governo que se encerrou. Nós tivemos, e infelizmente aqui, né, em Brasília, nesse momento dos atos de domingo passado, uma fragilidade, eu diria até, conivência, isso não é mistério, porque ficou muito claro, de setores, né, das forças de segurança do país e do Distrito Federal, inclusive com a conivência, fosse por ação, fosse por omissão, das autoridades centrais que tinham a obrigação de proteger o patrimônio público. Nós tivemos um governador afastado e um secretário de segurança pública afastado, exonerado, responsabilizado criminalmente, agora com decreto de prisão. Então, isso tudo é muito grave. Então, as instituições, elas precisam reagir para que a democracia ela se restabeleça, para que ela se fortaleça, para que o Estado democrático de direito permaneça. O papel do Poder Judiciário, desde o ano passado, já de algum tempo eu diria, porque também teve um papel muito importante durante o processo da pandemia, né, lá em 2020, 2021, mas agora, sobretudo no ano passado, o papel do Poder Judiciário, que tem sido representado centralmente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal, ele tem sido muito forte, ele tem sido muito garantidor da ordem pública e garantidor de que essas pessoas sejam chamadas à responsabilidade e sejam, inclusive, enquadradas nos crimes que estão cometendo e que passem a responder perante a justiça. O papel do Supremo Tribunal Federal e, no ano passado, o papel do Tribunal Superior Eleitoral foram e têm sido fundamentais, é claro, que na figura central de alguns dos seus ministros, não todos, mas de qualquer forma, em maioria, respaldando essas decisões que às vezes são monocráticas, mas tem sido fundamental para a garantia da nossa democracia. Agora, Tânia, eu gostaria de trazer um outro evento deste período, você tratou do processo da eleição e tudo mais, que foi o dia da diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente e Geraldo Alckmin como vice-presidente, onde houveram tentativas terroristas também, tentativas de ataques, e apenas uma pessoa foi detida. Eu gostaria de ouvir da senhora agora que atuações caberiam naquele momento para já prevenir
o que aconteceu no dia 8, assim, de fato, naquele momento já haveria que se ter tomado alguma medida, tanto governador do Distrito Federal, quanto o secretário responsável pela segurança pública naquele momento do Distrito Federal. O que faltou naquele dia também para que a gente pudesse ter tido não ter tido, na verdade, o fato do dia 8 de janeiro? Faltou reação, faltou acontecer exatamente o que está acontecendo agora. Instauração de investigação, prisão dos responsáveis e a sequência de investigação para chegar aos responsáveis, inclusive a quem financia esses atos. O que aconteceu no dia da diplomação do ex-presidente Lula foi um total absurdo, e já foram sim atos terroristas. Eles tocaram fogo em 5 ônibus e 3 veículos. Isso fora o tanto que danificaram. Então, o que aconteceu naquele momento? Aconteceu uma omissão criminosa das forças de segurança e das autoridades aqui no Distrito Federal. Uma omissão criminosa, o que fez com que essas pessoas, esses indivíduos e esses coletivos achassem que poderiam simplesmente seguir em frente e fazer muito mais. Porque se não existe uma atitude que coíba, e se eles não são punidos por crimes graves como patrimônio, como já aconteceu naquele momento, eles acham que podem seguir em frente, e foi isso que fizeram no domingo passado aqui. Então, se tivesse havido uma reação já, uma atitude das forças de segurança e das autoridades aqui legalmente constituídas, certamente o que aconteceu no domingo não teria ocorrido. O que aconteceu foi que as pessoas achavam que poderiam simplesmente seguir praticando crimes com a certeza da impunidade, que foi o que aconteceu no dia da diplomação, uma impunidade para crimes cometidos e com a conivência das forças de segurança, porque todos os vídeos mostravam claramente que a polícia estava no local, próxima dos manifestantes, e que nada fez para detê-los. Tinha momentos jocosos de ficar jogando água, enfim, e as pessoas identificadas totalmente nas redes sociais, com fotografias, com nomes e sobrenomes, e a resposta das forças de segurança que não conseguiram identificar os autores dos crimes. Dentro desse final da sua fala, Tânia, você traz aí também, né, os participantes desses atos extremistas, né? O STF e outras autoridades trabalham então para essa identificação, principalmente também, né, dos financiadores desses atos que aconteceram em Brasília, porque foi quem, né, ofereceu transporte para os manifestantes, comida e tudo, né? Ou seja, financiou e fez com que isso acontecesse, liderando talvez esses atos. E, inclusive, teve um vigilante terceirizado do STF que foi preso por participar dessas manifestações. Queria que você comentasse sobre esses participantes e sobre os financiadores, de que forma o STF pode agir, quais são outras ações que podem ser tomadas para fazer com que haja essa punição garantida, obviamente, e demonstrar com quem ainda conseguiu se livrar do que aconteceu em Brasília, que não vai conseguir tentar um outro ataque parecido, como o que aconteceu lá em outros lugares também. Veja, Kaique, em primeiro lugar, os financiadores, eles podem ser responsabilizados de todas as formas. Eles podem ser responsabilizados criminalmente, porque contribuíram para que os crimes acontecessem, então são partícipes, e eles podem ser responsabilizados, já estão sendo, né? Já houve bloqueio de empresas aqui, por um juiz federal aqui do Distrito Federal, já bloqueou valores de diversas empresas, então eles podem ser responsabilizados civil e, portanto, financeiramente, que eu acho até que é bem mais interessante para empresários, porque costumam sentir o peso das coisas mais no bolso. A gente pode ter é claro que tudo isso precisa ser investigado de forma profunda, inclusive para que não se cometa injustiça, mas são de diversas naturezas as punições para esse tipo de crime. Eles podem ter apreensão, bloqueios de bens, né? Eles podem sofrer multas, além de, como eu já disse, serem responsabilizados
também criminalmente. Todos os partícipes, você está citando o vigilante do Supremo Tribunal Federal, existem diversos tipos de suspeitas sobre vários servidores públicos ou terceirizados, infelizmente, dos três poderes, inclusive de diversos membros das forças de segurança aqui do Distrito Federal. Tudo isso segue em processo de investigação. Foi um ato muito grande, com muitas pessoas envolvidas. As instituições, aí a Polícia Federal, o Ministério da Justiça e o próprio Poder Judiciário abriram canais de denúncia, a Procuradoria aqui do Distrito Federal também, abriram canais de denúncia para que as pessoas encaminhem nomes e relatos comprobatórios, é claro, de pessoas que participaram desses atos, e as investigações, para além dos que já foram detidos, para além dos que estão presos, elas vão seguir. A ideia, como disse, a ideia não, a intenção jurídico, formal, como já dito pelo ministro Flávio Dino, é que todos sejam responsabilizados, na medida da sua responsabilidade. Você não vai, obviamente, punir da mesma forma uma pessoa que esteve lá e foi embora mais cedo, imagino eu, quanto alguém que entrou e quebrou e depredou tudo. De qualquer forma, todos devem responder na medida da sua responsabilidade. Foram crimes muito graves, atos terroristas contra o patrimônio público e com a intenção de abolir o Estado democrático de direito. Nossa legislação é muito dura com relação a isso, e é preciso que essas pessoas sejam responsabilizadas, inclusive para que isso não volte a se repetir, né? Porque o risco é sempre que, diante da impunidade, os atos voltem a se repetir. Conversamos então com Tânia Oliveira, jurista da Coordenação Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, secretária executiva adjunta da Secretaria-Geral da Presidência da República. Muito obrigado, Tânia, pela participação com a gente. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Kaique. Foi um prazer estar aqui novamente. Sempre uma honra falar aqui para os telespectadores da TVT. Uma boa tarde para vocês e bom trabalho. Abraço.